Vamos para o próximo eixo, que é o domínio da técnica, tá? E com esse aqui, dedicação e trabalho, eles estão intimamente ligados, tá? O domínio da técnica eu até falei um pouco na aula passada. Você não consegue criar nenhuma ideia inovadora para a indústria de motores se você não souber de engenharia mecânica, engenharia elétrica e as engenharias associadas aqui. Não adianta você ser um filósofo, porque você não vai conseguir, através dos estudos de filosofia, encontrar uma ideia criativa para a indústria de motores. Então, o domínio da técnica está dentro disso aí. Dentro do seu segmento, dentro do que você está estudando hoje, dentro do que você está trabalhando hoje, requer muito estudo para que você consiga chegar a alguma ideia inovadora. E aí eu vou trazer para cá, dedicação e trabalho logo de cara, que isso pode responder algumas coisas que vocês me comentaram no WhatsApp nesses últimos dias. Que eu sinto que eu preciso de mais criatividade no meu trabalho, no meu dia a dia, tal. Ok, isso normalmente é uma queixa muito comum de quem procura esse tipo de treinamento. Muitas vezes você tem o domínio da técnica, ou seja, você estudou, você se graduou, você leu muita coisa, você tem informação sobre o assunto que você quer trabalhar, quer ter ideias criativas lá, mas te falta dedicação e trabalho. Quando eu falo dedicação, não é que você não é uma pessoa dedicada. É uma dedicação contínua por um longo período de tempo. Exemplo, tem a teoria das 10.000 horas, que é baseada na formação do aviador. Um aviador experiente, ele é considerado experiente a partir do momento que ele teve 10.000 horas voando, operando um avião, e aí ele passa a ser considerado um aviador experiente. Ou seja, ele pegou aquilo que ele sabe fazer, que ele estudou, que ele domina a técnica e se dedicou durante 10.000 horas até alcançar um estágio de automatização na cabeça, ou seja, ele já sabe operar tudo que precisa fazer, e aí o que vai sobrar para ele vai ser soluções novas, soluções criativas. Então, quando você aplica o seu conhecimento por um período de dedicação e trabalho, ou seja, você se dedicou trabalhando naquilo, fazendo, repetindo, a partir desse momento, dessas 10.000 horas, é onde vai começar a dar espaço para sua mente parar de pensar na execução e passar a pensar em criação. Tá? Então, muitas vezes, você já tem um ambiente e a sociedade certa, você já tem o domínio da técnica, está te faltando só tempo, por isso que você não se acha criativo. Por quê? Porque ainda está faltando horas de rodagem, de execução, dentro daquilo que você já está trabalhando, já está fazendo. Então, muitas vezes só está faltando tempo. Eu coloquei o exemplo aqui dessa minha foto com a faixa preta aqui de Karateka justamente por isso. Para você chegar na faixa preta do arte marcial, requer anos e horas de dedicação, e eu fiz os cálculos aqui, deu mais ou menos 10.000 horas de treino para eu poder chegar lá. Eu consegui ser faixa preta em 2017, treino Karatê desde os 10 anos de idade, mas treinei, saí, e por mais ou menos uns 3, 4 anos seguidos de treino eu consegui chegar lá na preta. Ou seja, eu já conhecia a técnica, eu já estava num ambiente propício para isso, ou seja, frequentava uma academia, tinha um professor para me ensinar, tinha federação para me dar a faixa, precisava de dedicação e trabalho, ou seja, executar as técnicas durante 10.000 horas para chegar lá. E detalhe, uma vez que eu cheguei aqui, se eu paro de dedicar e trabalhar, é como se começasse essas 10.000 horas a ficar negativo. Então, se atingiu 10.000 horas, chegou a hora, o momento onde você vai começar a ter soluções criativas. Se você não continuar a dedicação e trabalho, é como se você regredisse. 10.000 horas, 9.000 horas, 8.000 horas. Ou seja, quanto mais você executa a técnica, mais provável que você encontre soluções criativas. Ela não pode parar. Tá? Tem um lema do Karatê também que fala o seguinte: Karatê é como
água quente. Se não colocar calor, ela esfria. Ou seja, a água ferveu, desligou o fogo, ela volta a esfriar, volta a ficar em temperatura ambiente. Ou seja, manter o trabalho, a dedicação o tempo todo, e muitas vezes só está faltando isso para você encontrar uma solução criativa. Então tenha tempo, meça, né? Se você puder fazer o que eu fiz aqui, que é calcular quanto tempo eu levei para chegar na faixa preta, calcule há quanto tempo você está trabalhando naquilo que você faz. Né? E veja se você já está perto ou está longe dessas 10 mil horas, e se você tiver já com a técnica certa. Se você não tiver, esqueça. Então está faltando eu saber um pouco mais aqui, eu tenho que aprender Photoshop, por exemplo. Então, é aprender Photoshop e depois 10 mil horas de execução dele. Tá? Então, tendo a técnica, execução dela durante 10 mil horas pelo menos, e sem parar, porque senão ela regride.